Olá, minha Paraíba linda! Cheguei! Está começando agora mais um programa Fashion aqui pela TV Master, transmitido para toda a Paraíba pela Claro Box. Ou você também pode nos acompanhar pelo YouTube, no TV Master Play, onde você acompanha toda a nossa programação em tempo real, ao vivo, viu? E hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre exaustão feminina no empreendedorismo com a estrategista organizacional Celi Neves. Aguarda aí que já já você confere. E mais, ainda hoje vamos saber os benefícios da reflexoterapia podal com o reflexoterapeuta Silvio Gil. Na sequência, ele, Fagner Pérez, no quadro Em Cena, trazendo as novidades das celebridades, as fofoquinhas que a gente ama saber, né? E também a agenda cultural da cidade. Também teremos um bate-papo com a escritora Cândida Medeiros sobre o livro Tu que lutes, não pares. E para encerrar o programa, nós vamos saber as novidades do ator paraibano Márcio Tadeu. O que será que ele anda aprontando, né? A gente vai saber. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa Fashion está só começando. Olá, está no ar mais um programa Fashion e agora neste primeiro bloco nós vamos falar sobre exaustão feminina no empreendedorismo, né? Quantas mulheres cansadas. Mas por que isso está acontecendo? Pois é, a gente vai saber com ela, que é estrategista organizacional Celi Neves. Seja bem-vinda ao programa Fashion, Celi. Que prazer enorme recebê-la, viu? Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Obrigada, TV Master. Obrigada, Séries, por esse convite especial. Muitas mulheres empreendedoras vivem aí muito cansadas, exaustas, esgotadas. Celi, na sua visão, qual é a principal causa desse cansaço? Olha, não é somente excesso de sono, né? É porque, muitas das vezes, as mulheres têm que tomar várias decisões ao mesmo tempo. E eu falo com ganho de causa, porque eu tive burnout quando eu era líder de uma grande organização aqui. Sim. E eu tinha quase 15 pessoas no meu time. Então, eu tinha que tomar decisão tanto na minha empresa, né, que eu trabalhava, quanto na minha casa, como mulher, como mãe, e aquele estereótipo de que a mulher tem que ser perfeita. E a gente, de fato, não é perfeita, né? Então, assim, tem dados do Sebrae que comprovam isso, que 76% das mulheres elas sentem essa sobrecarga justamente porque elas são as únicas responsáveis pelo cuidado da família, contra 31% dos homens, né? Então, quando a gente fala sobre organização, quando a gente fala sobre processo, a gente consegue reduzir essa sobrecarga, porque a gente transfere da nossa cabeça e leva para o papel, e aí você consegue ter um pouco mais de clareza, de fato, do que precisa fazer dentro da sua organização. Agora, existe uma relação direta entre falta de organização e sobrecarga emocional? E como é que isso impacta o dia a dia dessas mulheres, né, que estão aí na batalha? Está diretamente ligada, porque tem outra pesquisa do Sebrae que fala sobre as mulheres, são 76, mais ou menos, 76% delas se sentem sobrecarregadas emocionalmente porque ela fica dividida entre a sua empresa e a família. Então, quando a mulher não tem clareza do que tem que ser feito, não tem prioridade do que ela tem que fazer primeiro, essa mulher, a mente dela não descansa. Então, ela já dorme devendo, né? Ela já dorme pensando na pendência e acorda acorda devendo emocionalmente. Então, isso aí não é percepção, é estrutura mesmo, é um dado real que a gente precisa, de fato, olhar com mais tranquilidade, com mais estratégia para dentro do nosso próprio negócio. Agora, a gente escuta muito que existem mulheres que vivem no modo automático. O que isso significa na prática, Celi? E por que tantas mulheres elas acabam presas nesse ciclo? Exato, porque a gente acaba... É o modo sobrevivência. Nível sobrevivência,
que você deixa fluir, tipo, tá bom, eu vou fazer o que está vindo primeiro, é tanto problema na minha cabeça que o que gritar mais alto, e eu vou lá e vou fazer. Então, esse modo automático, a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí é nele que nasce, de fato, a ansiedade, né? Então, a gente precisa... porque quando a gente atua no modo automático, a gente começa a atuar como reinventando a roda, tentando fazer novas soluções todos os dias. E, às vezes, você não precisa reinventar a roda, você precisa seguir uma rotina, né? Seguir um fluxo para você conseguir, de fato, fazer o que é mais importante para a sua empresa naquele momento. E também o que é mais importante para você e para a sua família. Então, a gente vê que é necessário ter clareza, né, para você poder gerir seus negócios. Mas como é que essa falta de clareza no processo, né, de estar lá na gestão da sua empresa, como é que isso, de certa forma, pode afetar os resultados da sua empresa e também afetar a saúde mental da mulher? É porque a gente adoece, né? Quando a gente não tem clareza, a gente acaba adoecendo, e quando a gente adoece, a gente trava o conhecimento. Então, quando a gente não tem clareza do que precisa ser feito, tudo vira importante. Então, e aí a gente precisa fazer o seguinte: a mulher, principalmente a mulher empreendedora, precisa entender que ela empreende, que ela tem um negócio, que esse negócio foi criado ou por necessidade ou por um propósito que ela tem, e que esse negócio é uma empresa, e ela precisa pensar de forma estratégica, porque precisa virar o ponteiro e sair desse modo sobrevivência e virar o ponteiro para uma empresa de fato lucrativa. Né? Então, quando eu passei pelo burnout, foi justamente nesse sentido, mesmo eu tendo esta clareza, porque eu sou da área de tecnologia. Então, surgi na tecnologia e eu apliquei esse método com metodologias ágeis, que foi o que eu aprendi durante minha trajetória profissional. E eu consegui identificar que é um padrão, né? Um padrão de grandes organizações ou um padrão de uma pessoa que está começando agora. Então, a gente precisa ajudar essa mulher a ter essa clareza para ela conseguir que ela, de fato, consiga virar esse ponteiro organizacional para ela ter uma lucratividade que ela tanto espera, né? Agora, para a mulher que precisa conciliar casa, empresa, vida pessoal, qual é o primeiro passo que ela tem que dar para sair desse caos e organizar, né, se organizar de forma estratégica? Então, ela precisa entender o seguinte: eu tenho um negócio, e esse negócio ele é importante, esse negócio pode ajudar muita gente. Então, ela precisa conseguir ter essa consciência e entender que eu preciso parar de só fazer tarefa. Eu preciso pensar de forma estratégica também. Então, essa parte de conseguir priorizar e pensar de forma estratégica, vai ter momentos que ela vai colocar o chapéu da mulher da estratégia e vai ter um momento que ela vai colocar o chapéu da execução. Então, eu ensino às minhas clientes o seguinte: qual é a sua tarefa de ouro? Então, o que vai mudar meu ponteiro hoje, no final do dia, se eu conseguir executar? Então, escolher essa tarefa de ouro e executar ela. Não vai ser fácil, né, a gente conseguir identificar essa tarefa, porque imprevistos acontecem durante o dia. Mas focar o seu dia nessa tarefa de ouro. Inclusive, eu criei até um checklist para as empreendedoras para ajudar nesse direcionamento dessa tarefa de ouro e como ela consegue executar isso no seu dia, né, no seu dia produtivo. Agora sim, eu acho que já entrou na mente da mulher, né, que ela precisa dar conta de tudo, né? Sempre existe esse lema para as mulheres, pelo menos para a maioria. Eu tenho que dar conta de tudo. Como mudar essa mentalidade sem sentir culpa, Celi? É porque é uma mentalidade estrutural, que não nasceu da agora. Então, muitas mulheres elas sentem essa responsabilidade na pele de ser a única responsável financeira dentro da sua casa. Então, o dar conta de tudo inclusive, é uma coisa que veio do passado, porque nós somos chamadas de guerreiras, né? De Mulher Maravilha. Então, existe esse peso de querer fazer tudo de fato. Só que a mulher, nós somos múltiplas e temos múltiplas emoções também. Então, a gente precisa ter um momento de ser o racional, porque tem que ter o momento do racional. Então, é conseguir criar esse processo, e às vezes é sozinha.
É importante que tenha pelo menos alguém para te orientar. Não precisa ser eu posso te ajudar, mas uma amiga, uma pessoa de fora que olhe para o seu negócio e fale, mulher, pare. Você precisa parar para poder olhar o que é mais importante. Você precisa priorizar o que você vai te trazer uma felicidade nesse primeiro momento. Então, ela precisa, de fato, ter alguém para ajudar a enxergar isso, diminuir essa culpa, porque a gente não consegue fazer tudo todos os dias, que é humanamente impossível a gente conseguir fazer tudo todos os dias, e conseguir, de fato, documentar, escrever, tirar da sua cabeça e transferir para um papel. Mas aí como é que faz quando você é casada e teu marido não te ajuda, não colabora? Porque tem muito disso. Você é casada, você absorve tudo, dou conta de tudo. Você acaba ganhando mais, aí tendo que cuidar da casa, do filho, pensar, ter atitude, tudo na mulher. E como é que eles chamam, meu Deus, tem até uma palavrinha que diz, o alecrim dourado está ali, né, de boa, está só fazendo, vai lá, faz seu trabalho, né, dá seu ponto, volta para casa, está tudo tranquilo, e a mulher está lá descabelada, porque ela sabe que se ela parar, ele também não ajuda. Como é que faz nesse caso? O empoderamento feminino assusta, né? Eita, E a gente é poderosa. Então, assim, o autoconhecimento vai ajudar muito nisso. Porque quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente consegue entender o nosso potencial, a gente consegue identificar os nossos limites, a gente consegue saber a nossa capacidade e a gente consegue saber dizer não. Então, dentro da casa, com o alecrim dourado, ou seja, um alecrim dourado, um parceiro, companheiro, seu marido, é importante que estabeleça combinados. Então, assim, você não vai trabalhar, você não sai todos os dias para você fazer seu trabalho, tem lá o seu momento, a sua rotina, eu também tenho. Então, é preciso que esteja muito claro, tipo, combinado não ser caro. Então, e eu chamo na metodologia ágil que eu estou trazendo para a mulher empreendedora de políticas explícitas, que são os acordos. Então, precisa trazer esse acordo para saber, olha, esse momento aqui é o momento que eu vou trabalhar, que eu vou executar. Então, eu preciso da sua ajuda. E aí a gente pode entrar em várias outras questões. Faz né? aquela listinha também doméstica, né? Exatamente, dividir para o marido e para a responsabilidade. empregada, para dividir as responsabilidades também, né? Está aqui, querida, está aí, você, né, pode ir ticando o que você já fez o dia todo e deixar, porque também se você passar a lista e ficar... Você já fez? E aí, eu estou ligando para saber se aquele pedido que eu disse, que tinha o ar-condicionado que tinha quebrado, se você já mandou... Aí você não adiantou de nada a listinha com sticker aí para fazer, né, não? Deixa dar ruim. A gente fala, geralmente deixa fala dar isso, ruim. deixa dar ruim, porque somos seres humanos. E aí a gente vai medir o quê? A nossa capacidade técnica e pessoal de execução, né? Pois é. Se a responsabilidade dele é pagar energia e a luz cortou, deixa cortar para ele aprender a passar um dia no escuro, né, não? É isso. É por aí. Agora, sim, que estratégias simples, então, Celi, e práticas também, você pode recomendar para essas mulheres empreendedoras, para que elas consigam ter mais leveza, mais produtividade e também equilíbrio na sua rotina, seja em casa, seja no trabalho, mas que ela possa ter esse equilíbrio? Toda mudança requer um gasto energético muito alto. E a gente tende a achar que a gente não vai conseguir, não vai dar certo. Principalmente quando fala sobre processo. Porque processo já tem um peso gigante, que é a burocracia, que é engessado, que isso não serve para mim porque eu não tenho uma grande empresa, eu sou uma nano-empreendedora. Então, isso aí realmente acontece. Mas processo, aí a mulher acaba ficando num ciclo. Por quê? Porque não cria processo, porque não tem tempo, mas não consegue ter tempo porque não tem processo. Então, ela precisa sair disso. Então, a dica é, de fato, parar e identificar qual é o seu grande trabalho. Qual é o meu trabalho hoje? O que vai girar meu ponteiro hoje? Aí eu gosto de fazer um ritual. Aí eu indico para as minhas... inclusive, está no checklist. O ritual são 3 etapas. O ritual de abertura, que quando você acorda. Você tem a sua rotina do dia, que quando você acorda, tem um momento que você faz sua oração, meditação, né, antes de levantar. Aí você vai para o banho. Antes de você abrir a sua rede social, você tem que pensar estrategicamente sobre o seu negócio. Até quando você for abrir a sua rede social, você tem que ser estratégica. Porque, senão, a gente vai lá, fica com o dedinho para cima, e quando você vê... Fica rolando a tela até Exato. perceber que passou muito tempo. Isso. Porque é uma coisa boa, né? Ficar lá olhando a vida dos outros. A fofoquinha de vez em quando é bom. Então, tem que ser estratégica.
Acordou, pensou. Aí você está botando o chapéu da estratégia. Então, você monta o seu dia sobre o que é mais importante. A segunda etapa, é a execução. Aí você vai botar o chapéu da executora, porque, né, a nanoempreendedora ela vai ser tudo ao mesmo tempo. Mas você vai colocar, então você vai pegar o seguinte, vou pegar as demandas parecidas. O que é muito parecido a responder o WhatsApp, conversar com o fornecedor, executar, de fato, a minha operação, e aí você faz isso, agrupa, faz a sua gestão do tempo. Depois que você termina a sua execução, quando você vai encerrar o seu dia, você olha o que você conseguiu fazer e comemora, mesmo que você consiga fazer o mínimo daquele dia, mas era o que foi possível você fazer, e você consegue também listar as suas pendências. E diante das suas pendências, o que é importante fazer amanhã? Às vezes, tem pendência que você não precisa fazer no dia seguinte. E aí você consegue ir e organizar. E esvaziar a sua mente, para o seu travesseiro também não ser a sua mesa de trabalho. Porque quando a gente não descansa, não relaxa, né, não transfere do que está na nossa cabeça para o papel, vem a sobrecarga. Então, esvazia a sua mente para você conseguir fazer isso no dia seguinte. E acompanhar isso semanalmente. A minha semana finaliza no sábado, né? Porque a empreendedora não tem dia, assim. Ou finaliza no domingo. Mas tenha o hábito de olhar tudo que você conseguiu fazer durante uma semana. Desse checklist diário, você vai lá e anota. Quando for durante o final de uma semana, você vai ver a sua capacidade técnica. E comemorar, tipo, olha quanta coisa eu consegui fazer, e não se culpar quando você não conseguir fazer tudo. Por quê? A gente não consegue dar conta de tudo, de fato. Então, essas dicas do papel, de colocar no papel, no seu planner, pega o planner que está lá guardado na gaveta, que, né, todo mundo comprou planner numa época que deu boom, pega esse planner e cria seu checklist. E aí tenta executar. Vai ser difícil, igual a academia, quando a gente entra na academia. Vai ser difícil na primeira semana, segunda semana? Não vai ser fácil. Mas não desista. É importante que comece a criar esse processo, né? Uma rotina, né? Exato. E aprender a ter essa atenção ao trabalho, mas também a você. Então, acaba você se disciplinando também, né? Vou ter agora uma rotina de organizar as minhas atividades. E também não se tornar a Mulher Maravilha do dia. Não vai encher aquela agenda, né? Não vou fazer isso. No final, você vai estar exausta, né? Mas é como você falou, equilibrar. O que não puder fazer hoje, deixa para amanhã o que pode ser feito amanhã e dá esse equilíbrio. Fantástico, gente. Meninas, por favor, não vão ficar exaustas, né? Porque a gente fica parecendo aquele cachorro feroz querendo avançar no povo, né? Porque a gente fica estressada, viu? Porque a gente não dá conta, ninguém ajuda, a gente também não pede ajuda, aí vira aquele cachorro rabugento gritando, latindo para todo mundo. Vai de leve. Celi, foi um prazer enorme. Espero que você volte mais vezes. Vai trazer mais diquinhas aí para as mulheres e a gente poder estar melhorando, viu, como empreendedoras. Obrigada, viu? Obrigada, o prazer foi todo meu. Eu posso divulgar meu Instagram? Sim, conhece o Instagram. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser tirar pegar algumas informações com você. Meu Instagram, celineves.ceo, CEO. E quem estiver me acompanhando e quiser mandar uma mensagem para mim no Instagram como TV Master, vai ter um desconto especial no checklist que eu vou lançar em breve, para vocês conseguirem, de fato, se organizar aí no seu dia a dia. E pode mandar mensagem que eu adoro conversar e tirar dúvidas. Olha aí, meninas, aproveita, está assistindo, vai lá, que tem descontinho. Eu nem sabia dessa novidade. Obrigada, Célia, viu? Foi um prazer. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não sai daí que a gente ainda tem muito, mas muito conteúdo para você, viu? Até já. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Go, go.
correr é pra mim. Correr é pra mim. Correr também é pra mim, que sou estreante. E na Corrida Nacional do SESI, correr é pra todo mundo. Garanta já sua inscrição. Dia 1º de maio, com largada na Casa da Indústria Paraibana. A FIEPB. No trabalho e na vida, a indústria é mais saúde. Realização SESI Paraíba. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás. Saúde com mais sabor. Granola São Brás. A Assembleia está cada vez mais perto dos paraibanos. No último ano, foram 12 sessões itinerantes em todas as regiões do estado. Também foram realizadas audiências públicas no interior, debatendo temas importantes para a Paraíba. A Caravana da Inclusão levou apoio a mais de 3.000 famílias de pessoas com deficiência. E o programa Rompa o Ciclo da Violência percorreu o interior com informação e orientação no combate ao feminicídio. A Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Seja bem-vindo à Getra. Venha nos conhecer. Vem ser Getra. Possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas.
Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga, CRNPB 4149. Estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos saber os benefícios da reflexoterapia podal com ele, que é reflexoterapeuta Silvio Gil. Pois é, meu filho, tem alguns pontos, algumas dores que nos pés podem ser tratadas e doenças que podem ser descobertas também. Seja bem-vindo ao programa Fashion, Silvio. Muito obrigado, Séries. É um prazer para mim estar aqui, né? Que o seu programa tem uma boa audiência e, inclusive, estou convidando a turma toda conhecida de Brasília, Goiás, para poder também estar aqui com a gente, para poder ouvir desse assunto tão importante. Olha que maravilha. Então, já mando um beijo e um abraço aí para o pessoal de Brasília, de Goiás, que é a terra do meu esposo. Ele é de Goiás, ele é de Goiatuba. Pois é, então um beijo aí para vocês. Silvio, para a gente começar, o que é reflexoterapia podal e para que ela serve? Né? Para a gente poder entender, né, esse universo aí que poucas pessoas entendem, né, como é que funciona. Verdade. A reflexoterapia podal é uma técnica que, quando a gente, por exemplo, estimula os pontos nos pés, que são mais de 7.000 terminações nervosas, ele envia uma informação para o cérebro e o cérebro ele vai entender o que precisa ser tratado nos 11 organismos, né, no sistema do nosso corpo, e ele vai tratando de forma sistêmica. E como é que ele atua no organismo? Como é que é feito esse tratamento e de que forma ele atua? É feito por meio de estímulos no suportável da pessoa. Por exemplo, quando a gente estimula os pontos reflexos, que eles estão, como se fossem os órgãos correspondentes do nosso corpo, e o cérebro ele entende que ali há uma anomalia ou algum problema e ele vai causar ali uma dor ou um desconforto. E ali a gente vai tratando com estímulo. E à medida que a gente vai tratando com estímulo, que ele principalmente ao sistema nervoso central, e isso vai ocasionando uma sensação de bem-estar e também de alívio das dores e tensões. Ou seja, na planta dos pés existem pontos que são ligados a um órgão do nosso corpo. Isso. E é através desses pontos que vocês fazem o tratamento, a massagem. Alguns falam massagens, né? Mas são estímulos. Estímulos que, na verdade, vai tratando adequadamente, tanto na parte física, quanto também na parte emocional. Agora, como é que é feita uma sessão de reflexoterapia podal? Você pode estar sentada num local como este ou deitada, conforme no conforto da sua casa, como queira. E a sessão dura mais ou menos de 30 a 60 minutos. E aí vai nesses pontos. Porque você faz uma avaliação. Então, como é que é feito esse estímulo? A pessoa tem algum problema, ela identifica esse problema e você vai em cima, ou você já faz uma anamnese do pé. Como é que é feito isso para poder entender quais são os pontos que você tem que estimular? Como é que é feito? Sim, eu costumo dizer que os nossos pés eles são um dedo duro, né, da pessoa. Então, por exemplo, eu faço uma análise nos pés, chamado ali, eu consigo perceber por meio dos pés, como por exemplo, no hálux ou no pezinho da unha ali, existe, por exemplo, uma área chamada área da vigília. Ali eu consigo perceber se a pessoa está tendo um sono reparador ou não, que já eu preciso tratar aquilo. Aí eu vou ali no órgão do hálux, trato a pineal. Às vezes, se ela está com uma dor na coluna, quando eu estimulo os pontos na coluna que está entre a parte interior do pé, ela já causa ali uma dorzinha nela e tem um incômodo, e aí eu já consigo trabalhar toda essa parte. Então, por meio do que a pessoa ela sente, eu já consigo determinar e tratar aquele ponto. Quais são, então, nesse caso, os principais benefícios, né, da terapia podal, né? O que as pessoas acabam realmente tendo, né, de positivo com esse tratamento? Bom, como nós trabalhamos o sistema nervoso e todos os 11 sistemas do nosso organismo, o sistema nervoso ele vai causando um relaxamento, como, por exemplo, os benefícios. A gente tem uma qualidade de sono melhor, alívio do estresse, da ansiedade,
Algumas pessoas que têm, às vezes, problema crônico, por exemplo, eu tratei de uma paciente até agora de um problema crônico de enxaqueca. Então, a enxaqueca dela era persistente. A partir desse momento que ela começou o tratamento, ela já começou a sentir menos dores, menos crise de enxaqueca, o semblante dela já estava melhor, e aí todo o sistema ele vai modificando, porque o cérebro ele vai entendendo, ele vai vendo o que precisa ser tratado, e de forma gradativa e emergencial, o que mais ele está precisando, aí ele vai lá no ponto e vai tratando automaticamente. Ou seja, também é a questão da saúde emocional, não é isso? Com certeza. Porque quando você também trata ansiedade, o estresse, tudo isso também pode ser feito através da reflexoterapia. Tudo isso, porque são pontos correlacionados que está ligado físico e emocional. Tanto é que nosso pé tem um lado que é físico e tem um lado que é emocional, e a gente trata dos dois. Menino, que maravilha. Estou já indo para a Silvio, para desestressar, viu, Silvio? Agora, quem é que pode fazer a reflexoterapia podal? Todos podem fazer, desde o bebezinho. Eu até me recordo que quando eu estava em Brasília, eu fui chamado para atender um bebezinho de 2 meses, que ele estava com cólicas intensas, então não havia nada que pudesse tratar. Então, o que eu fiz? Como os pontos eles estão ainda em desenvolvimento, então peguei um cotonetezinho, porque serve de um instrumento, e fiquei massageando ali o ponto do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, e aí foi aliviando essas cólicas. Então, desde de recém-nascidos, adultos, idosos, podem receber a reflexoterapia. Agora, existe alguma contraindicação? Sim, existe. Por exemplo, pessoas que têm feridas nos pés, às vezes também nas pernas, é muito importante ter esse cuidado. Pessoas que têm trombos, então a gente tem todo esse cuidado para não fazer, e pessoas que também têm gravidez de alto risco. As grávidas que também elas têm pontos, ou melhor, estão 1 ou 2 meses de gravidez, também é importante não fazer. E, claro, que se for recomendado, é para um especialista médico. Bom, você falou que, olhando os pés, você consegue analisar, e ele, como um dedo duro, acaba entregando realmente quais são os problemas que aquela pessoa tem. Nós temos uma imagem de uns pés, e eu queria que você também analisasse com a gente, você falasse um pouquinho o que é que você consegue enxergar através dessa imagem, né? Como é que você pode fazer essa avaliação. Diretor, coloca aí para mim os pés, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a análise. Então, nós vimos aí, por exemplo, eu utilizo os pés para ajudar no tratamento, né? Então, nós vimos aí que o pé dessa pessoa, a gente consegue perceber que ela não tem tido um sono reparador, né? Então, das duas, uma. Ou ela fica fazendo uma agenda mental antes de dormir, e aí o cérebro dela não descansa durante a noite, às vezes ela pega até no sono, mas no outro dia ela consegue amanhecer irritada, cansada, e queria 2 horas mais de sono, e mesmo assim não vai ser suficiente porque ela não teve um sono reparador, né? Além disso, avaliando a questão emocional, a gente percebe também que quando ela é uma pessoa que se cobra muito, tá? Ela é muito rápida naquilo que ela faz, e às vezes, quando ela lida com pessoas que são mais lentas do que ela tem uma impaciência. Então, o nível de nervosismo e irritabilidade aumenta. E o cortisol dessa pessoa eleva, e aí tudo isso ocasiona ali uma noite de sono não reparadora, e isso vai acarretando mais problemas no dia a dia. Então, você consegue enxergar tudo isso através da imagem dos pés. Sim. Aí, agora, na planta dos pés. Ali na planta dos pés a gente consegue ver, por exemplo, pelo hálux. Por exemplo, ao tocar no hálux, quando a gente, por exemplo, toca, a gente consegue, por exemplo, se estiver um pouquinho murchinho, a gente consegue perceber que aquela pessoa ela está num estado de depressão, alguma coisa incomodou ela. E se, por exemplo, na parte ali do hálux, na pontinha do meio, ali na parte do meio, onde tem um círculozinho, a gente apertando ali, a gente consegue mensurar no nível de nervosismo e irritabilidade por conta da noite que não foi boa ou ela não teve um sono reparador. E no meio do pé, quando a gente, por exemplo, consegue apalpar ali, por meio do estímulo, a gente consegue também ver o nível da ansiedade que a pessoa ela se encontra. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, e a pessoa ela vai sentindo aquele desconforto. E aí a gente vai tratando.
e aí vai tratando o relaxamento, também o nível de ansiedade e outros pontos relacionados ao apalpar os pontos correlacionados. Menina, impressionante, né? Como os pés, por isso que eles sustentam o nosso corpo, né? Minha mãe fala muito isso, filha, o que sustenta o nosso corpo são os pés, mas ela fala no sentido disso, que os pés é que faz com que a gente caminhe, que a gente pare, né? Que a gente fique ou amedrontado e não avance. É de uma forma assim muito figurativa, mas aí você falando realmente tem todo sentido, né? Porque é ali que está a conexão com todos os órgãos, é ali que você consegue tratar alguma doença, algum distúrbio, né? Por exemplo, a questão da ansiedade, a questão da depressão, muito importante isso, porque às vezes as pessoas não conseguem sair daquela situação em que ela está, mas de repente indo para uma reflexoterapia, ela consegue avançar no tratamento, né, Silvio? E sabe qual é interessante, Séries, nessa questão? Como, por exemplo, quando eu faço o estímulo ali, como, por exemplo, do calcanhar até na parte ali do peito do pé, e aí eu vou estimulando ali, a pessoa ela sente o desconforto, ali eu consigo entender do lado emocional. De que maneira? Que ela não se permite cuidar, ela cuida muito das pessoas, ajuda muito as pessoas, mas, infelizmente, ela não tira tempo para cuidar dela. E não é para sentir dor. Aquele ponto é para ela sentir uma sensação de bem-estar. E quando ela não sente, aí eu consigo falar e falar para ela, olha, você precisa permitir cuidar de você e não, embora você cuide muito das pessoas, ajude muito as pessoas, mas você precisa aqui, nesse momento, permitir cuidar de você. E é um momento de relaxamento também, né? Quem é que não gosta de uma massagenzinha, um toque nos pés? Alguém já chegou a dormir na sua maca? Várias pessoas. Às vezes lá na clínica eu deixo muitas pessoas dormindo, elas acordam naturalmente por conta disso, porque eu trabalho relaxamento, ansiedade, aceleramento da mente por conta do estresse do trabalho, das cobranças. Então, muitas delas dormem lá na clínica e eu deixo, aí a hora acorda no tempo delas. Maravilha, porque também é um momento dela. Acho que ela não tem nem esse tempo, né, durante a semana. É quando vai lá em Silvia, é agora que eu desabo, é agora que eu relaxo. Né? Exatamente. Agora, Silvia, em quanto tempo é possível perceber já os resultados com essa técnica? Algumas pessoas, elas têm a resposta na primeira sessão. Às vezes, por exemplo, vamos falar um pouquinho da enxaqueca, né? Tem tido casos muito comuns assim, de enxaqueca. Às vezes, na primeira sessão, ela já elimina as dores. Algumas pessoas também, elas precisam de 4 ou mais sessões para poder tratar, porque está envolvido muitas outras questões. Às vezes é o lado emocional, a família, a alimentação, tudo isso a gente precisa entender e o cérebro também ser estimulado a ver qual é o gatilho que está desencadeando talvez aquele problema. Então, isso diverge de pessoa para pessoa. Algumas na primeira sessão, outras na quarta, na quinta em diante. A reflexoterapia podal, ela pode ser usada como um complemento a outros tratamentos também de saúde? E de que forma isso pode ser aplicado? Sim, ela pode, porém não substitui o tratamento químico ou do médico, né? Por exemplo, é apenas uma terapia complementar. Ela agrega ao tratamento e potencializa o tratamento que ela já vai fazendo e trazendo um benefício para a pessoa. Ou seja, se ela está no tratamento para ansiedade, para depressão, a reflexoterapia ela complementa e auxilia até para acelerar o processo também, né? Isso, exatamente. Porque ali o medicamento ele vai proporcionar o alívio e bem-estar para ela, quimicamente falando. A reflexologia, como a gente trabalha o cérebro, ele vai entender o que está por trás, é como se estivesse lá no fundo do iceberg e ele vem tratando de baixo para cima. Com a reflexologia. Silvio, eu amei, né? É importante, eu não sei nem se tem aí, se eu conseguir, diretor, enviar a imagem dos pés para a leitura dos pontos. Eu não sei se você chegou a baixar, que eu mandei depois. Acho que não, né? Porque eu fiquei curiosa até para mostrar ele também identificar. Mas teremos outras oportunidades. Viu? Sim, com certeza. Obrigada, foi ótimo, muito esclarecedor. E que você volte mais vezes, viu? Tá. Trazendo aí mais dicas de tratamento alternativo também, complementar, mas que são importantes para a saúde física e emocional, né, das pessoas. Sim, obrigada. E para as pessoas que não conhecem, eu queria deixar aqui o meu Instagram, né, silviogil.terapias integrativas. Tá? Quem quiser conhecer,
essa técnica, tá, bastante importante e também muito boa, que isso eu sou suspeito para falar. Pode também ir lá na clínica, nós estamos atendendo aqui no edifício, no Centro Empresarial Douro, no Centro de Terapias Ortomolecular da Silvana Farias, certo? E também para aquelas pessoas que estão aí trabalhando nas grandes empresas, com a implementação da NR1, a partir do mês de maio, estamos oferecendo este trabalho com a reflexoterapia, terapias integrativas para as grandes empresas. Se você que aí é empresário e quiser trazer um benefício para os seus colaboradores, vai lá, procura a gente, que a gente vai trazer essa sensação de bem-estar e alívio aí para vocês. Menina, quer dizer que vocês estão indo nas empresas? Nas empresas também. Porque também é uma forma deles também extravasar o estresse, né, a tensão, né, às vezes as cobranças também no dia a dia dos resultados. Excelente. Sim, excelente. Porque a maioria dos funcionários hoje têm pego muitos atestados médicos, outros têm tido caso de burnout, que foi a primeira entrevistada. Sim, que ela falou que teve caso de burnout por conta disso. E é por esse motivo que aí o governo vai implementar agora a NR1 a partir de maio. Sim. E é onde nós entramos com as terapias integrativas nas empresas. Perfeito, excelente. Obrigada, viu, Silvio? Foi uma satisfação. Muito obrigado você pelo convite. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não sai daí que a gente tem ainda muito conteúdo para você, viu? Até já. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco, e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Correr é pra mim. Correr é pra mim. Correr também é pra mim, que sou estreante. E na Corrida Nacional do SESI, correr é pra todo mundo. Garanta já sua inscrição. Dia 1º de maio, com largada na Casa da Indústria Paraibana. A FIEPB. No trabalho e na vida, a indústria é mais saúde. Realização SESI Paraíba. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás. Saúde com mais sabor. Granola São Brás. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
A Assembleia está cada vez mais perto dos paraibanos. No último ano, foram 12 sessões itinerantes em todas as regiões do estado. Também foram realizadas audiências públicas no interior, debatendo temas importantes para a Paraíba. A Caravana da Inclusão levou apoio a mais de 3.000 famílias de pessoas com deficiência. E o programa Rompa o Ciclo da Violência percorreu o interior com informação e orientação no combate ao feminicídio. A Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM, PB 4149. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion. E agora é aquela hora boa, a hora da fofoquinha, a hora de a gente saber o que está acontecendo nos bastidores das celebridades e também o que está acontecendo na cidade, né? Agenda cultural. Com ele, Fagner Pérez, no quadro Em Cena, que ele já está aqui conosco, já disse séries, eu estou com muito babado hoje para contar. Cheguei. Chegou chegando. Cheguei chegando, viu? Com muitos babados para contar. Pois então, tá curioso? Eu tô demais. Roda aí a vinheta, diretor. Olha só, cheguei, viu? Cheguei aqui, o apurado da semana, a agenda cultural, tudo que você queria saber sobre das celebridades, as fofocas, tudo que ardeu na internet. Essa semana eu fiz um apurado e trouxe tudo para vocês. Então, assim, senta aí no sofá, pega a sua pipoca, aguarda só o que tem muita coisa aqui pela frente, viu? Tem muitos babados, muitas fofocas, tem Virgínia. Então, vamos deixar de enrolar e vamos já começar. A gente já vai começar falando aqui tudo que aconteceu durante a semana, o apurado da semana, os babados, o que ardeu na internet. Então, vem comigo, olha só. Vamos começar falando sobre ela,
nada mais, nada menos que Virgínia, que é o que sempre causa e o que a gente sempre traz por aqui. Crise no namoro, olha só, nada disso. A Virgínia Fonseca ganhou cerca de um presente lá do Vini Júnior no valor de R$165 mil em presentes luxuosos, incluindo 7 buquês de rosas. Olha só. Depois de alguns burburinhos sobre a suposta crise no relacionamento entre os dois, né? O Vinícius Júnior e a Virgínia Fonseca veio ao público mostrar que, na verdade, viveu uma verdadeira celebração de aniversário preparada pelo mozão. A influenciadora, que chegou a aparecer sozinha nas comemorações de 27 anos, exibiu os presentes enviados pelo craque do Real Madrid em uma sequência de fotos no Instagram. Nada de drama, meus amores, assim ela falou, né? Vale lembrar que mesmo nos modelos mais simples, as joias da Cartier, elas chegam, né, a pertencer a R$7 mil, disse um jornal por aí, né, que estava falando, e apuraram, né? Ou seja, façam as contas. O jogador, que ao tudo indica, abriu o bolso sem pensar 2 vezes para deixar a namorada apaixonadíssima. Então, gente, olha só, esse é o casal do momento, né? Esse é o casal que causa realmente e teve presente de aniversário, sim. Eles estão aí, seguindo firme e forte juntos, né? Nessa comemoração de aniversário dela, ele não esteve presente, mas mandou aqueles mimos, né? Um pouquinho mais caro. Vamos para a próxima agora falar do susto que houve essa semana com o marido, o esposo da Kelly Key, né? Que ele sofreu um AVC de repente, assim, do nada, né? E ele falou, né? Deus me deu uma nova oportunidade. O empresário, um angolano, né? O Mico Freitas, de 44 anos, marido da cantora Kelly Key, de 43, se pronunciou pela primeira vez após sofrer um AVC no começo da semana e recebeu alta também na semana, né? Ele contou que pensou que estava tendo uma crise de pânico em casa e foi o filho caçula, Arthur, de 8 anos, quem deu total apoio. Ele disse, ó, segunda-feira eu perdi o meu chão. Estava no telefone e, em questão de segundos, o braço esquerdo e o pé deixaram de parecer meus. A fala começou a enrolar. Na hora, pensei que fosse uma crise de pânico. Tive até certeza de que era um AVC. Quando meu filho perguntou, pai, o que está acontecendo? O senhor está estranho. Contou nos stories lá do Instagram. Conseguimos chamar a Kelly, que foi um anjo. Assim que entrou no quarto, ela percebeu tudo, viu o pé entortar, começou a me trocar e chamou meu cunhado. E aí foram para o hospital e prestaram todo socorro a ele, que teve já alta, que está se recuperando, né? O Mico Freitas aí, como vocês estão vendo na foto, e a Kelly Key, né? Maravilhosa. Então, graças a Deus, foi só um susto e está tudo bem aí com o casal. Vamos para a próxima também, falar dela, Vanessa, que estava aqui, né? Recentemente, ela foi o anjo da peça Paixão de Cristo. Eu estive lá na peça Paixão de Cristo, pude estar com a Vanessa também em alguns momentos, ela maravilhosa, que chegou aqui na cidade saudando, foi para a praia, foi lá para o centro histórico, também curtiu uma baladinha. Ela maravilhosa está vivendo um romance, olha só. Vanessa foi flagrada com o modelo Bruno Bervan em bar no Rio de Janeiro essa semana. A cantora e apresentadora foi vista junto ao ator e modelo Bruno Bervan na noite dessa última quinta-feira do dia 9. Em meio a rumores de um affair, o suposto casal estava coladinho em clima descontraído com outros amigos em um bar baixo da Gávea, lá na zona sul do Rio de Janeiro. Nos registros, a cantora apareceu sorridente enquanto abraçada por trás pelo modelo. Os dois pareciam estar se divertindo, rodeado de amigos. Vanessa apostou em um vestido rosé de manga comprida, enquanto Bruno vestiu uma camisa preta com calça jeans branca. Olha só, será que vem aí um novo casal? Ela merece, né? Depois de tudo que ela passou lá com o Dado, daquele turbilhão todo, o casamento com Marcos Boas também, que não deu certo, acabou, foi para Dado Dolabella, terminou com Dado Dolabella e está aí, né? Desfrutando da sua solteirice e, quem sabe, nessa fé aí não vai rolar surge um namoro, né? A Vanessa, ela merece, ela é maravilhosa. Vamos também falar também sobre ex-relacionamento, sobre atual. Vamos falar dela, Ivete Sangalo, que a gente sempre traz aqui, né? O ex-marido dela, da Ivete, ele detalhou o término e cita o fato da cantora ser mais velha também, numa entrevista essa semana. O nutricionista Daniel Cade, de 40 anos, abriu detalhes sobre o fim do casamento com a Ivete Sangalo, de 53. Em recente entrevista ao podcast Fala Papá, os dois anunciaram a separação em novembro de 2025, após 18 anos juntos.
Ele disse, ó, fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha. Então, por isso, foi uma injeção de aprendizado absurda. E pela experiência da paternidade de 3 filhos, meu maior projeto de vida era ter uma família. E isso eu tive. Daniel Cade e Ivete Sangalo foram casados durante 18 anos. Juntos tiveram Marcelo, de 16, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Atualmente, mantém uma boa relação. Até o momento, ele não, assim, pronunciou se estava com alguém, mas a gente já viu aí pela internet que rolou algumas coisas, né? Algumas fotos por aí. Ela também já foi vista também como empresário musical por aí, semana passada, e quem sabe, né, vem aí novos romances, viraram a página, mas aí seguem felizes e amigos, né? Porque a gente também sempre vê eles dois juntos. Também tem 3 filhos, uma relação maravilhosa, né? Então a gente deseja todo o amor e toda a sorte do mundo que eles merecem. Vamos falar dela também, que a gente já falou, mas vamos voltar a falar dela, a Virgínia Fonseca, que também sempre causa, né, gente? Ela fez uma aplicação de Botox contra a enxaqueca após viagem. Olha só, a influenciadora compartilhou por meio dos stories um vídeo direto do consultório médico lá em São Paulo, onde aparece deitada enquanto recebe uma injeção no couro cabeludo. Na legenda explicou o procedimento, já que fazendo bloqueio para a enxaqueca. Olha só, o uso da toxina botulínica é indicado principalmente em casos de enxaqueca crônica, quando as dores de cabeça ocorrem em alta frequência ao longo do mês. Nessa situação, o tratamento pode ser recomendado por especialistas como forma de controle dos sintomas. Virgínia, ela voltou ao Brasil após uma temporada lá no exterior, passando por Orlando, Estados Unidos, e pelo Madrid, na Espanha, onde vive lá o jogador Vini Júnior, é o seu namorado. A influenciadora viajou com os 3 filhos, Maria Alice, de 4, Maria Flor, de 3 e José Leonardo, de 1. E aproveitou o período para celebrar o seu aniversário, como a gente também falou anterior. Aí ela deu uma paradinha e foi lá aplicar, né, o seu novo procedimento, que ela é dessas, né? Vamos para a próxima agora. Vamos falar de filme. Vamos falar sobre O Diabo Veste Prada, que vem com tudo. A gente está aguardando essa estreia mais do que tudo. E será que vai ter Lady Gaga no filme? Aí está a especulação na internet, porque a gente quer saber se na trilha sonora do filme a gente tem a Queen Lady Gaga. Olha só, já estão disponíveis os novos pôsteres, aí como eu trouxe para vocês, ó, do trailer O Diabo Veste Prada 2. Porém, essa prévia está mais do que especial. Isso porque o novo trailer apresenta a canção original Runway, apresentada por Lady Gaga e Doechii. Então, o longa aposta na voz das 2 maiores cantoras da geração para preparar o terreno da estreia do filme. Quase 20 anos depois de dar vida aos icônicos personagens Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, elas retornam às elegantes ruas de Nova York e sofisticados escritórios da revista Runway, na aguardada sequência do sucesso de 2026, que marcou toda uma geração. Então, aí a gente está aguardando essa volta, né, da Meryl Streep com a Anne, lá dentro daquelas ruas agitadas, com toda aquela trilha, com tudo que a gente ama. E esse mês, dia 28, já estreia. Então, corre. Dia 28 já começa a pré-venda dos ingressos. Dia 29 e 30 vai estar estreando aí nos cinemas. E eu vou na estreia, com certeza, né? Então, vamos falar também sobre outra que aconteceu essa semana, que foi a agenda lá do São João de Campina, que nada mais, nada menos foi confirmado, Roberto Carlos. Veja só, eu trouxe para vocês as informações. Roberto Carlos, Marisa Monte e outros artistas estrearam no São João de 2026 de Campina Grande. A programação do São João de Campina, do Agreste da Paraíba, foi divulgada na última quarta-feira do dia 8 e fez um burburinho na internet, né? Trazendo uma série de estratégias no palco principal do Parque do Povo, reunindo grandes nomes da música brasileira em apresentações inéditas no evento. Entre destaque, vai vir Roberto Carlos, que se apresenta dia 14 de junho, fica ligadinho, ó, marcando sua estreia na festa. Outro nome importante da indústria musical é dela, né, a Marisa Monte, que foi confirmada para o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E o show vai ser voltado para o público lá no Dia dos Namorados, então vai ser uma noite assim para recordar com um repertório de MPB maravilhoso. A abertura do evento também contará com a novidade do projeto Domiguinhos, que reúne João Gomes, Mestrinho e JP. Aí também vai voltar para a grade a programação, a Solange Almeida, né, que se apresentou da última vez em 2023, Léo Magalhães, que retorna após 2017, né, Lucy Alves também, que está voltando, que a última participação dela foi em 2016,
E Banda Magníficos também, que retorna ao evento com tudo. Então, assim, tem uma grade, uma programação maravilhosa de forró, de MPB, de axé, de pagode. Então, assim, é para todos os gostos, agradando a gregos e a troianos, como a gente fala, né? Então, vai trazer Roberto Carlos, Marisa Monte, no Dia dos Namorados, para cantar e recordar Amor, I Love You. E eu vou estar lá, com certeza, todos, assim, não garanto todos os dias, mas pelo menos nos finais de semana eu vou estar lá e vou trazer muita coisa aqui para vocês. Então, aguardem, viu? Vamos falar também de, agora, a agenda cultural da cidade, que vai acontecer aqui, agora em maio. Vamos falar do musical super aguardado, eu estou louco para assistir, que é o musical do Djavan, né? Vidas para Contar, vai chegar aqui em maio em João Pessoa. João Pessoa entrará na rota das grandes cidades que vai trazer esse espetáculo, Vidas para Contar, que se apresentará em sessão única, se liga só, no dia 21 de maio, no Teatro Perda do Reino. O espetáculo celebra a trajetória do icônico Djavan, revisitando desde a sua infância em Maceió a consagração dos maiores nomes da música nacional, em uma montagem que une teatro, dança e um repertório cheio de sucessos, viu? Então, os ingressos já estão disponíveis no Simpla. Corre para adquirir seu ingresso, porque eu vou e vai ser lindo. E eu vou estar lá presente também, assistindo tudo. Vai ser lindo. Eu estava aguardando isso chegar aqui. Então, minha amiga Séries, vem para cá. Porque hoje rendeu, deu o que falar, teve Virgínia fazendo tratamento para enxaqueca, ganhou presente de milhões lá do Vini Júnior, Ivete Sangalo com o ex-marido. Menina, chega, eu estou sem fôlego. Sem fôlego? Agora, o que mais me surpreendeu, aquilo era Djavan mesmo? Não, é um cover, é um dublê, é um ator. Ah, tá, porque eu estava sem óculos, fiz, muito parecido. Muito parecido. É muito, ó. Porque eu já ia começar, eu já queria saber qual é a água que ele está tomando, né, para poder tomar também. Muito parecido. Muito legal. E a programação realmente do São João de Campina Grande está incrível, viu? Surpreendente. Ele deu só um spoilerzinho, mas está maravilhoso. Se você for passar o São João em Campina Grande, você vai se surpreender, principalmente lá no sítio. Isso. Né? Que vai ter tem uma programação boa. E depois você se informa direitinho para trazer aí o que é que vai acontecer. Vou trazer também a grade de lá. Porque eu estava no supermercado fazendo a feira de minha mãe lá. E aí eu vi os funcionários lá conversando, rapaz, São João vai ser muito bom. Minha mulher quer ir para o sítio São João. Tem que ir, que a programação está boa. Eu falei, gente, eu já quero saber que programação é essa. Você vai me trazer. Muito bom, vou trazer, com certeza. Vai trazer. Mas aí, diga se não foi top. Menina, presente caro, R$160 mil. Basiquinho, né, o presente. Basiquinho, bem basiquinho. Bem basiquinho. É isso aí, meu filho. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Já dizia Verdade. Minha mãe. Ei, amei. E aí, gostaram? Pois é, então fique ligadinho que semana que vem, esse aqui, ó, já está anotando tudo para trazer as novidades aí semana que vem, viu? Muito mais. Pois é. Então, aguarda aí, fica aí com a gente, que a gente volta já já. A Assembleia está cada vez mais perto dos paraibanos. No último ano, foram 12 sessões itinerantes em todas as regiões do estado. Também foram realizadas audiências públicas no interior, debatendo temas importantes para a Paraíba. A Caravana da Inclusão levou apoio a mais de 3 mil famílias de pessoas com deficiência. E o programa Rompa o Ciclo da Violência percorreu o interior com informação e orientação no combate ao feminicídio. A Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. Correr é pra mim. Correr é pra mim. Correr também é pra mim, que sou estreante. E na Corrida Nacional do SESI, correr é pra todo mundo. Garanta já sua inscrição. Dia 1º de maio, com largada na Casa da Indústria Paraibana. A FIEPB. No trabalho e na vida, a indústria é mais saúde. Realização SESI Paraíba.
O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás, saúde com mais sabor. Granola São Brás. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRNPB 4149. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion. E agora nós vamos conversar com a escritora Cândida Medeiros. Vamos falar sobre o livro Tu que Lutes, Não Pares. Pois é, curioso, né? O título. Eu também quero saber um pouquinho aí dessa obra dela, viu? Atenção, mulheres. Seja bem-vinda ao programa Fashion, Cândida. Obrigada, Séries. Obrigada pelo convite. O livro Tu que Lutes, Não Pares traz uma mensagem assim muito forte sobre persistência, né? Você traz muito isso. Sim. O que motivou você a escrever essa obra? Séries, na verdade, foram descobrindo. Eu nunca me imaginei escritora. Mas aí, do início, eu comecei uma mentoria com Maiara Marinov e de posicionamento, de propósito. E nessa mentoria, conversa vai, conversa vem, ela virou para mim e disse: por que você não escreve um livro? Você tem ideia que essa sua história pode incentivar outras mulheres? Eu falei assim, não, porque inicialmente ninguém acredita que tem experiência, que tem vivência que possa auxiliar. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falei assim, será? Começa já. Será? E fomos conversando e ela insistindo, eu preciso que você fale. Outras mulheres precisam ouvir a sua história. E aí acabou me convencendo, me desafiou, na realidade, eu sou uma mulher movida a desafios, e aí aceitei. E escrevi, e o resultado está sendo bem interessante nesse aspecto.
de incentivar mesmo, das pessoas gostarem e falar assim, nossa, sua história parece muito com a amiga, me identifiquei. E aí começa a conversar e a gente acha que está inspirando. Não, mas a gente acaba mesmo inspirando, Inspirando, né? É verdade. Agora, Cândida, você destaca que o sucesso ele não é imediato. E muitas pessoas acham que o sucesso, assim, começou, você já tem que estar no ápice, tem que estar lá em cima, e muitas pessoas se frustram por conta disso e até desistem de seus sonhos porque quer tudo para ontem. Como desconstruir essa ideia que é tão comum hoje em dia? Gente, a nossa geração, essa geração agora, é tudo para hoje, para ontem, desesperado. E não é bem assim. E por isso tem essa leva de frustrações. E às vezes nem começa. Muitas vezes nem começa, porque quer tudo muito perfeito. E, na realidade, é um processo. A gente tem que passar, tem que cair, tem que levantar, tem que sentir as dores. Não dá, é uma construção. Na realidade, ela é uma construção. O sucesso vem. Eu não acredito em sucesso imediato. Bum, da noite para o dia, porque do mesmo jeito que ele vem, ele vai. E aí, uma série de doenças, problemas, até você ajustar. A cabeça não aguenta, a mentalidade dá uns pipoco, né? Então, assim, a gente precisa ter muita calma e ir construindo mesmo, degrau por degrau, passo a passo, e ir aprendendo isso aí. A gente não pode ter medo de errar, nem de cair. A gente precisa saber, caiu, se levantar. Verdade. Então, é mais ou menos assim que eu penso e tem sido. A minha trajetória é nesse sentido. Um dos pontos também que você aborda é sobre a resiliência. E ele vem como assim, um dos pilares do livro, né? Sim. Como é para você desenvolver essa capacidade diante de tantos momentos difíceis que a gente passa? Aí vai lá, precisamos ter resiliência. Mas como trabalhar isso, Cândida? Isso a gente vai construindo também, e é com a maturidade, né? A gente vai aprendendo que nós não conseguimos tudo da primeira vez, que a gente tem que ter paciência, tem que ter compaixão com a gente, né? A gente não pode estar exigindo tanto, e hoje a gente se cobra demais. E já cobrávamos mulheres, então, minha Nossa Senhora, quantas cobranças nós temos, né? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, de ir com calma, persistindo, não desistir. Às vezes você tem que dar uma pausa, dar uma parada, caminhar mais leve. E eu comparo muito isso com corrida. Eu me desafiei a fazer uma maratona com 64 anos. E eu digo que só consegui porque eu já tinha uma certa maturidade de persistência mesmo. E aí você vê que a vida e a maratona e as corridas são muito semelhantes. Você sai, tem a largada, você não vê a chegada, mas você sabe que está lá. E você precisa insistir, precisa ir. Se não dá para correr todo o percurso, você caminha. Então, eu faço muito isso, muita essa comparação no livro, porque ele também foi escrito mais ou menos na época dos meus treinos para maratona, e o ciclo da maratona ele é muito pesado. Mas a vida também é. Então, foi uma coisa que eu fui trabalhando nesse sentido. E é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, é ter noção que você vai chegar, mas você não sabe exatamente se vai chegar. Você passa muito essa mensagem de ter controle sobre a sua vida, né? Porque se você está dizendo que você se determinou para fazer uma maratona, você assumiu o controle e eu vou lá. Treinou, se preparou e foi. Mas, na prática, como é que as pessoas elas podem assumir o controle da sua própria vida e não ficar lá engessada, parada, ou achando o que fulana vai pensar, o que o meu vizinho, né, pode dizer sobre isso, e aí você acaba não fazendo o que tem que fazer. O básico. Não, mas é assim, controle, eu nem gosto muito dessa palavra, porque controle a gente não tem. Não. Controle só o de Deus. Ele é quem controla. Que vai dando a guia, gente, né? no máximo, a gente tem que ter responsabilidade, é puxar para você a sua responsabilidade. Deus controla, Deus ajuda, mas faça a sua parte.
Eu não posso entregar para Deus aquilo que é responsabilidade minha. E aí eu sempre fui muito responsável nessas coisas, muito determinada. E a resiliência vem com o tempo. Porque assim, eu quero, é por isso o nome. Tu que lutes. Cada um tem que ter essa sua responsabilidade, puxar para você o que você tem que fazer, o que precisa ser feito, né? E aí a gente vai seguindo. Porque, da hora que você vai fazendo o que precisa ser feito, as coisas vão acontecendo. Você vai construindo aquilo ali. Ah, nunca pensei em desistir da maratona? Sim, várias vezes. Mas eu não sou mulher de desistir. Desistência não faz parte do meu vocabulário. Então, assim, tinha dias que o treino saía horrível, eu chegava acabada, brigava com os colegas, eu não quero mais isso. Aí, Cândida, calma, amanhã a gente vê, amanhã a gente conversa. No outro dia de treino, lá estava. Olha eu lá de novo. E assim, foi um período assim, bem desgastante, foi de provações mesmo, porque a gente é julgado a todo momento, pela idade. Mulher, o que você vai correr, fazer uma maratona com essa idade, você quer aparecer. Outra coisa, eu sempre fui acima do peso. E eu corro. Eu fiz uma maratona, 42 quilômetros. Aí eu olhava para assim, tem certeza? E você vai conseguir fazer com esse peso todo? Porque normalmente pessoas que correm, normalmente são mais magrinhos, né? Eu disse, vou. O que precisa entender é que corrida não é chegar primeiro. O que me motivava era a superação própria. Eu não estava competindo com ninguém. E eu disse, eu não sei, o povo briga para terminar no pace, não sei quanto, com quantas horas. Não, eu vou chegar com os batedores. E vou ser maratonista tanto quanto o primeiro que chegou. Eu cheguei um pouquinho na frente dos batedores, digamos assim. Coisa boa, olha aí. Se superou. Assim, e concluir. O meu objetivo era concluir. Agora, antes, a gente precisa ter cuidados. Eu fui para o médico, eu tinha uma assessoria, eu perguntei para o meu treinador, você acha que eu consigo? Ele, com toda certeza. Fui para o médico, fiz todos os exames. Tu acha que eu consigo? Pode ir, treine e vá. Eu fui. Perfeito. Eu acreditei em todo mundo, porque precisa de uma rede de apoio. Sim. Entendeu? Com certeza. E é isso que você tem que aprender também, a pedir e a usar. E foi nessa trajetória que a gente conseguiu. E hoje eu, com muito orgulho, eu olho e digo, eu sou maratonista. Olha aí, menina, que orgulho. É muito bom, é muito prazeroso isso, sabe? Pois é. E aqui está o livro, né? Eu queria até que meu diretor focasse aqui. Tu que lutes, não pares. Por que esse título? Veio de onde? Incentivar a não parar de verdade. Na realidade, esse título é assim. Como eu sempre corri, e a gente fazia umas corridas de trilhas. Sobe e desce, digamos, montanhazinha, né, no mato. E tinha uma colega e a gente estava numa prova em Bananeiras. E eu tinha medo de ficar perdida, porque tem as marcações. E eu sou bem desligada. Aí eu disse para ela assim, olhe, não me deixe muito para trás, não, porque sempre correram mais do que eu, né? Não me deixe muito para trás, não. Aí ela olhou para mim, ela bem autona, morenona, bonita, olhou para mim e falou assim, tu que lutes. Mulher, isso doeu na alma. Oh, Jesus. Eu falei, eu vou parar. Eu não vou... Aí não dava tempo, a gente já estava na hora. Aí a buzina tocou, vamos embora. E eu fui-me embora. Eu falei, bom, tem duas, uma. Ou eu fico para trás e corro o risco de me perder, ou eu presto atenção, ou eu corro para não ficar para trás. Sim. Então, tem as possibilidades, tem as opções. E aí você é responsável pelas suas escolhas. E eu comecei a correr. E como tinha muita ladeira e muita descida, ela é mais fraquinha na descida, porque ela sente o joelho. E eu, graças a Deus, não. Então, ela me pegava nas ladeiras e eu passava ela nas corridas. Quando chegava outra ladeira, chegava e falava assim, mulher, tu já está fungando no meu cangote? Aí desesperava na ladeira para poder compensar, para não ficar para trás. Resumo da ópera. Cheguei, fui pódio e cheguei na frente dela. Então, assim, o título é mais ou menos nessas inspirações. Então, tem essas Ela que lutou, amiga.
Aí, assim, no dia eu fiquei muito triste, muito chateada, e depois a gente entende que isso foi só um incentivo, era o que eu precisava para pegar um pódio. Verdade. Justamente. É. Tem pessoas que surgem que a gente pensa que é para nos desmotivar, mas na verdade ela nos motiva. Isso ainda é o que mais. você que sabe, você controla como é que você vai agir em determinadas situações. Esse é o diferencial. Verdade. Porque o que poderia ser ruim, eu tentei jogar ali. Foi consciente? Não, eu acho que não. Não pensei nisso, vou tirar proveito nisso. Mas é a atitude que você tem que acaba gerando tudo isso, né? Agora, qual é a principal mensagem que você quer transmitir aos leitores com esse livro? É muito simples a mensagem. Mas ela é poderosa. Ela é que dá força mesmo. Não pare. Não importa qual seja a sua dificuldade, o seu obstáculo, o seu desafio hoje. Ele vai passar. Lute. Faça o que você puder fazer. Se não pode fazer nada, dê uma pausa. Respira. Caminha. Né? E segue. A mensagem central é exatamente essa. Não dá para parar. E qual é o papel da mentalidade positiva, que a gente sempre busca essa mentalidade, vamos ser positivos, né? E do autoconhecimento, que também é uma ferramenta muito importante, né? Na superação dos desafios. Se autoconhecer é importantíssimo. Você saber qual é o seu limite, até onde você pode ir, sabe? Respeitar esse limite é muito bom, porque senão você, né, sai do prumo, e às vezes a gente sai, depois a gente volta, tem isso também, né? Mas é mais ou menos. E o pensar positivo é isso. Se você tem um limão, faça uma limonada. Então, é a forma que você vê o problema. Ou você vai e enfrenta, ou você se vitimiza. E aí, contar com rede de apoio. Gente, ter coragem de pedir ajuda é muito bom. Isso eu aprendi não faz muito tempo. Porque, assim, se você oferecesse ajuda, eu aceitava. Não é o orgulho nesse sentido. Mas eu abrir a boca e pedir ajuda era muito difícil. Isso em tudo. Desde o trabalho, da convivência das coisas em casa. E aí, você não pode, você não aguenta, acaba você se desgastando. Então, hoje eu já consigo. Gente, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta só. Ei, quem vai me ajudar? Ei, estou precisando conversar, bora. Porque até isso, para você não ficar remoendo sozinha dentro de casa, alguma coisa assim. E qual a mensagem que você deixa para quem está nesse momento passando por alguma dificuldade? Momento difícil, né? É, difícil. Mas, assim, todos nós temos momentos difíceis. Não se desespere, procure manter a calma. Analise com frieza qual é o seu problema. O que você não puder resolver, entrega para Deus. E o que você puder fazer, você vai fazendo. Se não consegue fazer tudo de uma vez, vá fazendo aos poucos. Mas não pare. Lute. Sempre. E quem quiser adquirir o livro, está disponível como? Está disponível na livraria do Luiz, lá do MEG. Tá. Ou então comigo pelo Instagram. Qual é o seu Instagram? Medeiros.cândida. Medeiros.cândida. Pois é, olha aí. Ó. Tu que lutes, viu? Não pares. Não pode parar, viu, gente? A gente tem que lutar, correr atrás para realizar os nossos sonhos. Mas pode caminhar, pode dar um tempo. Pois é. O importante é não parar. Não parar. E não desista nunca. Obrigada, Cândida. Foi um prazer recebê-la, viu? Obrigada a você pelo convite. Muito feliz. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não sai daí que a gente ainda tem muita informação para você, viu? Até já. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca:
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Correr é pra mim. Correr é pra mim. Correr também é pra mim, que sou estreante. E na Corrida Nacional do SESI, correr é pra todo mundo. Garanta já sua inscrição. Dia 1º de maio, com largada na Casa da Indústria Paraibana. A FIEPB. No trabalho e na vida, a indústria é mais saúde. Realização SESI Paraíba. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás, saúde com mais sabor. Granola São Brás. A Assembleia está cada vez mais perto dos paraibanos. No último ano, foram 12 sessões itinerantes em todas as regiões do estado. Também foram realizadas audiências públicas no interior, debatendo temas importantes para a Paraíba. A Caravana da Inclusão levou apoio a mais de 3.000 famílias de pessoas com deficiência. E o programa Rompa o Ciclo da Violência percorreu o interior com informação e orientação no combate ao feminicídio. A Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Seja bem-vindo à Getra. Venha nos conhecer. Vem ser Getra. Possibilidade de chuva. Uma jogada aqui do Urbana.
Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga, CRNPB 4149. Estamos de volta com mais um programa Fashion e agora a gente vai saber as novidades dele, o ator Márcio Tadeu. O que será que ele anda aprontando, viu? Eu sei que na internet ele está arrebentando. E quem está aqui também é Eliane Cordeiro e Jonathan Cabral. É isso, né, Jonathan? Pois é o Jojó e a irmã Neuza que estão aqui junto com ele. Sejam bem-vindos, viu? O microfone está aí. Márcio, um prazer enorme recebê-lo, viu? Olha, sério, eu não tenho palavras. Sempre que eu venho aqui, porque eu não sei se você recorda, mas todas as vezes que eu vim aqui, em seguida aconteceram novelas. Então eu espero que essa vinda aqui... Você é um pé de coelho maravilhoso na minha estrada, porque sempre que a gente esteve aqui para falar da carreira, em seguida o telefone toca e a gente é escalado para uma novela. Eu espero que aconteça mesmo. Feliz de estar aqui, viu? Que bom, que bom. E tem novidades, viu? Daqui a pouco a gente vai falar. Eliane, seja bem-vinda. Você já veio aqui uma vez com sua filha, faz um tempinho, né? Foi outra entrevista. Agora você é irmã Neuza, me fala. Boa tarde, Boa tarde, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui no seu programa, mais uma vez. Da outra vez, há anos atrás, estive com a minha filha aqui, a atriz Thalia Cordeiro, e hoje eu estou aqui tendo o prazer de participar do seu programa, com uma audiência enorme. E é um prazer fazer parte, né, desse time aí de Márcio Tadeu, grande ator aqui da Paraíba, né, onde eu tive o prazer dele ser um grande professor da minha filha e agora um grande amigo meu, e que estou aprendendo bastante, viu? Ele agora também é meu professor. Olha então, aí. eu devo essa personagem, irmã Neuza, a Márcio Tadeu, né? Olha aí. Está sendo um sucesso e eu estou muito feliz em participar, em fazer parte. E desejo que esse personagem cresça bastante, vem muita novidade por aí. Perfeito. Jonathan é o Jojó. Isso mesmo. Perreia demais o pastor, meu Deus. Não é, rapaz. Agora se juntei com a Neuza, né? Ela tá gosta de umas fofocas, né, menina? É, de leve, né? Uhum. De leve, a gente vai se unindo força, porque a Neuza pobrezinha, o povo massacra demais. Aí, já tem gente falando, viu? O pastor Eliseu, coitado, não tem descanso. Não basta a irmã Neuza e agora está chegando o irmão Jojó para competir nessa área aí da fofoca. Então, eu acho que daqui a pouco eles vão estar disputando aí quem vai ser o mais fofoqueiro dos dois. Pois é, aí já quero começar. Márcio, você tem uma carreira brilhante, tanto no teatro como na TV, no cinema. Mas quais são as novidades da sua carreira neste momento? O que é que você anda fazendo aí? Para quem não sabe ainda, né? Porque se você não sabe, você não está acompanhando o Márcio Tadeu nas redes sociais. Então, você acompanha, viu? Mas me conta, quais são as novidades? Então, as novidades é esse lado digital, né, do ator. Mesmo aos 60 anos agora, resolveu acompanhar essa galera nova que está aí acontecendo e somando também para isso. Eu sempre falo nas entrevistas que eu sou muito grato ao Alan Smith, à sua equipe, ao Jason Paletó, né, ao Guga Guerra, agora ao Esqueleto, pessoas que nos abraçaram nessa empreitada e que 17 de janeiro, agora de 2026, completamos um ano como digital influencer e ganhando aí 120 mil seguidores nessa nova proposta. Então, antes que aconteça nova novela, antes que aconteça novo filme, a gente vem enveredando
como digital influencer. E feliz, porque quando eu pensei em me lançar nessa modalidade, eu fiquei pensando o que é que eu posso somar ou fazer de diferente que possa angariar esses seguidores e que eles fiquem, porque não é só chegar, né? Porque muita gente chega e depois vai embora. E aí eu tinha essa ideia do pastor Eliseu, um pastor raiz, um pastor comprometido com a palavra, amigo de todos, mas sincero na hora de falar o correto. Só que o pastor levou um tempinho para chegar, porque eu vim como o seu Mário da obra, que também conquistou muita gente. Eu tenho viajado para gravar em alguns lugares com o Jason e a gente vê o carisma que o seu Mário tem com as pessoas, porque as pessoas compram, cadê? Acabou a obra e tal. Aí eu falei, não, a gente agora está com o pastor Eliseu, mas já quem sabe o seu Mário da obra não volta aí para dar o ar da graça, e a gente volta de vez em quando como pai do Jason, né? Que faz o do Jason, não, do Alfred. Se recicle, Alfred. Então, um pai que está ali pedindo para o filho se reciclar toda hora. E quando a gente pensou isso, Séries, aí me veio à cabeça a Eliane, fiz o convite, falei, tem um personagem que eu acho que vai encaixar para você. Eu poucas vezes olho e digo, vai acontecer. Mas quando eu digo, ela ficou meio assim, né? Porque é uma pessoa jovem, né? Inteligente, bonita, está aí na flor da idade, como diz. Trazer um personagem com uma idade mais densa e com a fofoca, não é todo mundo que aceita, mas ela aceitou na hora. Confio em você, Márcio, sei que vai dar certo. E está aí o estouro, que é a irmã Neuza. Quando eu demoro a gravar com ela, o meu direct não para. Cadê a irmã Neuza? A gente está com saudade dela. Você trocou ela pela irmã Judite, pela irmã Geraldo. Eu falei, não, o lugar de fofoqueira é dela, ninguém toma. Pois é, e em paralelo aí o digital, né? Que realmente está maravilhoso. É uma série, minisséries digitais, viu, gente? Vocês precisam ver, episódio 1, 2, 3, você tem que acompanhar. Volta agora na reprise da Avenida Brasil, que foi um sucesso absoluto. Meu diretor, coloca aí o vídeo, por favor, para a gente lembrar da Avenida Brasil. Em março, o fenômeno que parou o Brasil está de volta às telinhas e mais uma vez o talento paraibano vai brilhar. Mas então é só novidade boa? Pois é. Alô, minha Paraíba, aqui quem está falando é o ator Márcio Tadeu, que interpretou o personagem Padre Solano e por trás da batina cedia as tramas da Carminha contra o Tufão. Mas hoje eu passo por aqui, como paraibano com muito orgulho, para convidar você de casa a reviver junto comigo essa história que parou o Brasil. Em março, depois de Sessão da Tarde, Avenida Brasil, em Vale a Pena Ver de Novo. Pois é, está no ar, não é? Com a reprise Avenida Brasil. Como é que você vê, né, revisitar esse momento que foi grandioso? Foi uma novela assim que parou o Brasil mesmo. Todo mundo queria saber aí o final da Carminha, né, que não era nada legal, mas realmente conquistou o coração dos brasileiros. E você perceber essa repercussão do público novamente, sentir essa energia de novo, Márcio? É um misto, Séries, porque assim, eu tinha trabalhado com a Adriana Esteves em Morde a Sopra. E poucas pessoas sabem que estar em Avenida Brasil foi uma indicação dela. É ela que indicou, olha, eu tenho um ator paraibano maravilhoso, que eu trabalhei com ele em Morde a Sopra, e aí veio o convite para que a gente ingressasse, né? Inclusive, na próxima semana, eu acho que mais tardar outra, a gente já vai ao ar a nossa primeira cena, porque a gente entrou no 20º capítulo. E é um misto de emoção, porque as pessoas na rua já voltam a parar, a falar com o padre. Eita, padre, respeita o padre isso, padre aquilo. Então, para mim, é como voltar lá e sentir aquela mesma emoção de estar ao lado de tantos talentos, né, que a gente conhece a nível nacional, e a gente, como paraibano, poder representar a Paraíba e a nossa capital, João Pessoa, ao lado de um elenco estrela, como você falou, uma novela que parou o Brasil, parecia final de Copa do Mundo, e poder fazer parte desse time, isso me deixou muito feliz. Eu sou muito grato, primeiramente, a Deus e às pessoas que acompanham a minha carreira, que torcem por mim, e eu sempre falo para as pessoas que estão começando, o segredo é a simplicidade, o segredo é a humildade. A humildade te leva a lugares que você nunca imaginou e talvez tenha sonhado, mas é isso que eu vejo, né, completando, como vou voltar sempre a falar isso, 60 anos de idade, e hoje, se eu tivesse que parar, que eu não vou conseguir, obviamente,
eu estaria satisfeito pelo número de novelas que já fiz, né, pelas próximas que estão por vir, por filmes maravilhosos. Então, só gratidão, primeiramente, a Deus e às pessoas que acompanham a nossa carreira. Você fez Avenida Brasil, fez também Morde a Sopra, como você falou, Terra e Paixão. Eita, muito bom. Pois é, não para, meu Mar do filho. Sertão. Que mais? Verão 90. Olha aí, Passaporte para a Liberdade. É o A cara. Pedra do Reino. Pois é. Qual personagem assim, mais te marcou, Márcia? Por quê? Teve algum assim que, ou pela dificuldade, ou pela responsabilidade, ou porque... Eu sei que você fez um afetado, né? Maravilhoso. Zezinho. Zezinho. Teve o Zezinho também. Sou que foi... hétero, sensível, mas sou. Olha, sério, é uma pergunta que eu sempre falo o seguinte, cada personagem para mim é um desafio e o segredo eu sempre coloco para quem está começando também é a entrega. Você tem que se entregar. O ator ele não pode ter pudor, ele não pode ter medo, ele não, sabe? Ele tem que se... livrar de tudo e qualquer coisa que possa atrapalhar esse processo de criação. E cada personagem tem uma particularidade, né? Desde o Frei Simão da Pedra do Reino, aos demais, como o Romualdo, né? Assim, mas tem um personagem que foi exatamente a minha primeira teledramaturgia, que foi Morde a Sopra, né? Você conhece a história do Valci, e para mim foi importante fazer o Romualdo, eu vou falar por quê. Porque o Valci me deu a oportunidade de mostrar duas vertentes dentro do nosso talento, que é o humor e o drama. Porque o personagem começa naquela densidade do humor, que depois vai lá para o encontro com alguns personagens ícones da novela, dentro daquela história da caça lá pelo dinossauro. Mas tem um momento na novela que é quando a filha dele engravida, que aí vai entrar o grande drama na vida do Romualdo. E é muito engraçado, eu falo assim, acho que foi um presente que Deus também me deu, porque a minha filha vai passar exatamente por algo que eu passei na vida real. Quando o personagem do Kleber Toledo engravida a Aline Peixoto, que fazia a Márcia, ele não quer aquela criança. E eu vivi isso na pele. Então, para mim, ao mesmo tempo, poderíamos dizer, foi fácil trabalhar a memória emotiva, mas também difícil de controlar a emoção, porque eu trouxe para a cena toda aquela carga da rejeição. E isso foi fundamental. Excelente atuação. Quem não viu, vá buscar na internet, viu? E falando em internet, para quem ainda não viu os personagens, né, de Márcio, de Neuza e de Jojó, né, lá no Instagram, meu diretor, coloca aí o primeiro vídeo para a gente ver essa atuação. É o vídeo 2. Pastor Eliseu. De pai e mãe. Que bom que eu encontrei com o senhor. O que foi, irmã Neuza? Pastor, eu preciso lhe entregar um recado. É do céu, viu? Tomara que seja, viu, irmã? Diga lá o que é. É porque, pastor Eliseu? De pai e mãe. O senhor está chegando agora. Desenrola um rolo, irmã. É que eu queria lhe avisar que lá na igreja tem 2 cobras. Irmã Neuza, muito obrigado por me avisar, viu? Um eu já tô conhecendo. Quem é a outra? Pisa na cabeça da serpente pra matar. Ai, de reto, satanás. Pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Mais um aí da irmã Neuza. Pastor Eliseu. De pai e mãe. O senhor veio. Pode entrar, viu? A casa é toda sua. A irmã Judite tá sozinha. Tô sim, pastor. Inclusive, eu fiz até um bolinho, viu? Bolinho? É justamente por isso que eu não vou entrar. E o que é que tem, pastor? Eu tô precisando tanto de oração, de um conselho. Irmã Judite, não é sobre a senhora, é sobre a aparência do mal. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. Se eu entrar aqui sozinho,
Amanhã tem crente dizendo que eu entrei aqui para comer o bolo e saí com a fofoca no prato. Mas, pastor, o senhor não confia em mim, não? Confio, mas confio muito mais no exemplo de José, que quando a mulher de Potifar fechou a porta, ele não ficou nem para tomar café, fugiu. Mas eu não ligo. Então vamos fazer assim. A irmã Judite chama uma outra irmã e eu volto outro dia para fazer a visita. Porque homem de Deus não brinca com porta fechada. Faz como José. Foge. Pisa na cabeça da serpente pra Vai direto, Satanás. a semana Essa é a irmã Judite, tão inocente a irmã Judite, né, menina? Tem que ter cuidado, porque é tão engraçado quando as pessoas abordam a gente para falar, né, sobre algumas questões, porque tem uns também que... Tem uns haterzinhos que entram também para questionar. E por que o pastor Eliseu não levou a esposa? Gente, se vocês acompanham, o pastor Eliseu é viúvo. Ele vai desenterrar a mulher para ir com ele? Pelo amor de Deus. Então, assim, mas a gente tenta trazer situações que são situações que acontecem, corriqueiras, e que você tem que fugir mesmo, como José. Então, essa era a proposta. Sério, é tão bonito ver o pastor Eliseu acontecendo e o carinho, porque tem muita gente fazendo o pastor corrupto, o pastor que não se preocupa com ovelha, o pastor caricato. Não, a proposta do pastor Eliseu não é essa. Inclusive, não é nem falar sobre pastores, mas é mostrar condutas e deixar que você reflita como você poderia agir em determinadas situações. Eu sempre fui um defensor, porque não quero livrar que não exista A, B, ou C ou D. Mas, gente, tem tantos pastores no Alto Sertão Paraibano, na África, em tantos outros lugares, passando fome, frio, necessidades, e ninguém fala sobre eles. Falam daqueles que não têm compromisso com a palavra. Então, o pastor Eliseu, ele não vem para levantar bandeira nenhuma, mas para mostrar como ele agiria e como a palavra fala como se deve agir. Então, eu acho isso muito interessante, porque dá engajamento, né? Porque já teve gente que entrou nesse vídeo aí e falou assim, um é pouco, né, pastor? Mandou ela chamar outra irmã. Então, sempre vai ter, né? Claro, eu deixo à sempre vai vontade ter. aí. Sempre. E assim, para completar essa história, surge quem? O Jojó. Não bastava a irmã Neuza ser aquela fofoqueira apimentada, vem agora o Jojó. Bota aí o vídeo, diretor. Misericórdia, o preço do café está subindo mais do que promessa em campanha. Pastor Eliseu, De pai e mãe. levaram tudo. Foi um arrebatamento financeiro. Calma, homem. Quem morreu? Foi o dinheiro ou a esperança? Pastor, meus pais confiaram no banco. Disseram que era nível mister. Mas só se for mister desaparecer. Ai, que banco é esse? O nome prometia domínio, autoridade. Mas na prática, dominou foi o dinheiro dos outros. Eu avisei, viu, pastor? Isso não é banco, não. É intensivo de sumiço. Quando a esmola é grande, o cego desconfia. Mas o aplicativo era bonito. Meu filho, até filtro de rede social é bonito. Nem por isso muda a realidade. Mas disseram que o dinheiro ia render. E rendeu mesmo, né? Rendeu dor de cabeça, rendeu preocupação e agora está rendido na mão de outros. Hoje o golpe vem com cara de oportunidade e não com cara de problema. E o cartão, o que é que eu faço? Usa de espátula para raspar o gelo. Ou guarda de lembrança do banco que prometia ser o topo. Mister. Atenção, sistema indisponível. De novo? Fica tranquilo, aqui pelo menos eles avisam. A metralhadora de Jeio. Ai, meu Deus, a metralhadora aí é terrível. Me conta, Jonathan. É isso aí. E eu quero também dizer que é um prazer estar gravando com o Márcio, né? Eu já tinha vontade de fazer esses vídeos de reflexão, né? Eu já faço outros vídeos também. E eu já conhecia a Eliane, a gente sempre combinava de fazer alguns vídeos, nunca dava certo. Quando eu vi ela atuando, eu digo, eita, eu tenho que chegar junto. Eu comecei a conversar com ela e a gente começou a fazer outros vídeos. Aí Márcio me observou e disse, chama a Jonathan, vamos ver se dá certo. E tá casando, tá dando certo. As minhas ideias batem com a dele, com a dela. E assim, é um professor, como a Eliane falou, né? Um professor. Eu gosto de observar as pessoas, o jeito que ele se porta, as expressões. Eu observo muito as pessoas, né? Então, é um cara que tem aí já uma bagagem grande, né? E temos que copiar, vamos dizer assim, né? Verdade. Aprender, fazer o melhor também, né? Pois é, e o que, assim, me deixa feliz, né? Porque Márcio, além de ser esse grande ator, que eu já acompanho ele há muito tempo,
né? Inclusive, eu estive com ele no lançamento da novela Morde a Sopra em São Paulo, ele que me convidou para ir com ele para fazer a cobertura, né, aqui para João Pessoa. E eu acompanho, vejo o esforço dele, vejo como ele é dedicado. E aí ele mostra um outro lado, de ser também professor. Porque, pelo resultado de vocês, a gente vê como ele é um bom ator. Porque, além de atuar, ele também ensina os outros a atuarem bem. E isso é que é sucesso. Porque sucesso é quando você cresce e faz com que pessoas que estão à sua volta cresçam também. Então, eu posso dizer que Márcio é um homem de sucesso. Entendeu? E brilhante naquilo que faz, dedicado. Ele é muito bom no humor, mas ele é muito bom também quando ele está na parte séria. Tu está entendendo? Quando ele é sério. Porque a gente tem muito essa pegada de Márcio no humor. Mas quando ele fez o Avenida Brasil, que ele, o Morde a Sopra, que ele foi para esse lado sério do drama, cara, ele cresceu assim demais. Então, você vê que ele tem os dois lados. E ele é bom no que ele faz. Então, assim, parabéns. Sucesso absoluto. Eu sigo, eu vejo, eu curto, eu rio, eu dou risada em casa, assim, porque está muito bom essa série de você. Eu digo que é série, viu? Essa série digital do Márcio Tadeu, viu? E é uma coisa que ele tem, que ele até falou, a pessoa ter humildade. A gente vê que ele tem. Tem essa área da gente, como qualquer área, tem pessoas que não querem que você cresça. Acha que você você que vai ensinar, você vai perder o brilho para aquela pessoa que você está ensinando. Mas ele não, ele segura na mão assim, bora, me siga que você vai crescer também. Então, assim, é uma humildade extrema que ele tem. Eu admiro muito essa questão dele. Como os demais que gravam com a gente, né? Que tem outras pessoas também que gravam, sim, né? Sim. Inclusive, eu sou fã do... Tem que enrolar a língua, como diz... Darlison. É o personagem do Robinson. É maravilhoso. Tem um vídeo, já para encerrar essa parte digital, que é com o Alfred, que realmente assim, é maravilhoso quando vocês dois estão juntos. Rio demais, cara, incrível. Bota aí, meu diretor. Ai, que saudade bateu do meu Renegade. Alfred, meu filho, preciso falar com você. Ai, papi, agora não, tô atrasado pra minha aula de Pilates. Aula de Pilates? Mas eu dei dinheiro pra você, Alfred, fazer academia, musculação, coisa de... Não, papi, a academia é o O. Não me encaixo, não me enquadro. Eu já tô atrasado pra minha aula de Pilates, o professor tá me esperando. Vai falar ou não? E mais um professor? Ô, Alfred, você já tá na idade de arranjar uma namorada. E você nunca me trouxe uma menina aqui pra me apresentar. O que tá acontecendo? Ai, papi, esse assunto de novo, eu acho que só pode ser coisa de signo. O signo delas, o ascendente não bate com o meu. Meu ascendente é escorpião, só tô conhecendo menina de touro, de leão, de peixes. Vamos deixar esse assunto pra depois que eu tô atrasado. Não, tá totalmente errado. Nem de signo era pra você entender. E tem mais, tá? Eu lhe dei um Renegade, você não passou nem 2 meses com ele, trocou por uma BND. E agora? Ai, papi, agora você tocou num ponto bom. Era até isso que eu queria ver mesmo com o senhor. O Renegade realmente quebrava muito, tava uou. E essa BID não tá dando certo, vai ter que passar 3 horas carregando pra você sair, é uou, tem que ficar esperando, não tá dando certo. E pra estacionar é terrível, você sabe que eu detesto estacionar, detesto o trânsito. Eu tava querendo ver 2 modelos, um Polo e um Creta, o que é que o senhor acha? Quer saber o que é que eu acho, Alfred? Eu acho que eu devo levar você pra obra comigo. Não, papi, obra não, uou. Paguei um curso de engenharia pra você, não durou 1 mês, Alfred. Ai, papi, engenharia não combina com a minha personalidade, você nem perguntou o que eu queria fazer. Poder fazer arquitetura, design de interiores. Está decidido, eu vou viajar, mas quando eu voltar, você vai pra obra comigo. Ai, papi, depois a gente vê isso, que depois de Pilates ainda tem que fazer brow lamination na minha sobrancelha, que tá uou. Agora ele vai ver o crossfit dele. 1 mês na obra, pegando ferro, levando tábua nas costas, ele se apruma. Era só que me faltava, tá dentro de obra. Mas por um carro, né? Eu já vi gente fazer coisa pior. Coitado do Alfred, gente, tão incompreendido. Agora, a pergunta que não quer calar, tá? Na sua vida pessoal, vamos agora para a sua vida pessoal. Vamos. Eu sei que tem muitas novidades. Você vive um momento especial da sua vida. Está casado com a Amanda Wasserman. Isso. Que é a que fica por trás aí dos bastidores, ela que faz a parte de edição, de vídeo, que também é uma grande atriz, eu me surpreendo demais, mas ela não quer, ela quer ficar, né, por trás das câmeras, tudo bem, a gente entende. Maravilhosa. Você casou recentemente, faz um ano para mim é lua de mel. Pois é. Eu acho que com a Amanda vai ser lua de mel até a minha partida para o céu. Olha aí, que coisa linda. É um presente de Deus na minha vida, em todos os sentidos, porque me melhorou demais como homem, como ser humano, sabe, como artista também, porque ela me dá dicas, sabe? Então, a Amanda chegou na minha vida para somar. Eu sou muito grato a Deus
pela vida dela. Pois é, e a gente tem um vídeo do casamento deles. Só o primeiro, diretor. Coloca aí. Um dia como esse que está marcando a minha e a sua vida. Um dia que foi planejado, um dia que foi sonhado. Só eu e você sabemos a luta e o caminho que nós percorremos para chegar até aqui, não é isso? Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. Você vai ver esse depoimento que eu estou deixando para você. Do quanto você é importante para mim, do quanto foi bom te conhecer, do quanto você me completa e do quanto tudo isso é como eu sempre resumi numa palavrinha, meu presentinho do céu. Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. O modelo de liderança que é trazido pelo próprio Jesus é do líder servo. Ele mesmo diz que ele veio para servir e não para ser servido. E da mesma sorte, o marido ele tem a responsabilidade de guiar, de conduzir, de proteger, de honrar, de cuidar a sua esposa. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Ai, que lindo, até me emocionei, viu? E do casamento vem agora, né, o fruto dessa união, que é a chegada do caçula aí, do Márcio, o Augusto. É isso? August? August. É Pois Francisco August Wasserman. Wasserman. É August porque é nome de rico, Francisco é para ele ir devagar. E Wasserman é porque eu tenho certeza que ele vai chegar lá. Vá passando as fotos aí dessa gravidinha linda, a mamãe aí, a Amanda. Já está pertinho, né? Tá. Quinta agora completou a 37ª semana. Está previsto para o dia 30 de abril, mas a qualquer momento a médica falou que... É verdade. Correremos a criança, para a né? maternidade. Pois é, está aí, um momento lindo. Francisco August Wasserman. Uau. Vem aí, realmente, um menino lindo e cheio de amor. Márcio, foi um prazer enorme recebê-lo. Você sabe que eu torço por você, eu sou sua fã. Onde você estiver, estarei aí divulgando, porque você merece. A Paraíba sente orgulho de você. Não é possível um cara que leva o nome da Paraíba para todo o Brasil. Que uma novela que já saiu para fora do Brasil, porque tem estrangeiros que assistem também as várias novelas, né, da Globo. Então, parabéns, sucesso a vocês também, né, ao Alfred, né, a tantos outros que fazem parte aí da sua equipe, né, da sua produção. Eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a TV Márcia, eu quero agradecer a todos que abrem a porta para a gente. Eu quero agradecer a Eliana, essa atriz maravilhosa, digital influencer, ao Jonathan Cabral também, que está chegando para somar, a Ana Paula, ao Rodrigo Freire, a Laiane, né, a esposa... Laiane, né? Leia, a esposa dele, e o Sumiço, o Robson, o Bananinha, e tantos que vêm e passam pela nossa vida e sempre somam. Então, segredo, gratidão, sério. Muito obrigado pelo carinho que você sempre recebe a gente aqui. E enquanto fôlego e vida tiver, eu vou seguindo com essa orientação que eu dou para vocês. Não se preocupe com o que pensam e falam sobre você. Apenas sejam e continue, que o sucesso é garantido. Obrigada. Fica só aí que eu vou só me despedir do meu público, já estou bem na hora, mas foi incrível. Diga aí. Vai lá, meninas, siga lá, Márcio Tadeu Oficial nas redes sociais. Vocês vão acompanhar essa série incrível, que vale a pena aí vocês estarem assistindo e dando boas risadas, viu? Eles arrasam demais, gente, demais. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por sua audiência, é um prazer enorme estar fazendo esse programa para vocês. A gente faz com muito carinho, né, com muito amor, para trazer muito conteúdo para vocês. E aproveita o final de semana, vai se divertir com os amigos, com a família, mas, como eu sempre falo, vai devagar para você ter história para contar. Aproveita também para ir orar, né, para ir para a igreja, pedir proteção, agradecer. Gratidão é a memória do coração, né?
a gente ser grato e grato a Deus que nos dá oportunidades e livramentos que a gente nem sabe. Então, beijo no seu coração, até sábado, se assim Deus permitir, e como eu sempre falo, cola que é sucesso. Tchau. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital